A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema relacionado à confissão. Nós estamos dentro da série da necessidade, quais os passos para fazer uma boa confissão. Por isso, vamos dar continuidade neste tema. Bom, irmãos, uma vez que fizemos o exame de consciência, fizemos um propósito de não mais pecar. Temos isso dentro do nosso coração, esse propósito, estamos arrependidos verdadeiramente. Fizemos um ato de contrição realmente do fundo do coração, de não desejar, de não voltar mais àquele pecado. Chegou o grande momento de nos acusarmos. É preciso acusar o pecado, é preciso falar ao sacerdote o pecado. E é importante, irmãos, acusar verdadeiramente o pecado, porque por muitas vezes, infelizmente, as pessoas se confessam se justificando, né? Uma vez, brincando, um sacerdote amigo meu me falou que fez isso que eu vou falar para vocês agora, e depois eu aprendi, na verdade foi o Ricardo, um amigo meu, também faz parte dos grupos de evangelização, falou que um sacerdote falou isso para ele, e eu também por vezes acabei fazendo isso, peguei isso, né? Às vezes vem lá uma pessoa, confessa, olha, eu pequei, mas porque meu marido isso. Ah, eu pequei porque meu marido isso, aquilo outro. Ah, eu pequei porque isso e aquilo outro. Ah, eu pequei porque meu filho... Então, você fala o pecado, mas sempre justifica. Fala, justifica. E quando é a tua culpa? É uma acusação pessoal, né? E aí você vai lá dar absolvição e fala, olha, leva lá a absolvição pro teu filho, leva a absolvição pro teu marido, porque você não pecou, né? Você chegou aqui, você se justificou. Então é importante olhar para dentro de si e não se justificar, mas acusar os seus pecados. Você não vai perder os méritos da confissão, a moral diante do padre, não é que você vai perder a estima, muito pelo contrário, né? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa que reconhece com a verdade mais profunda do coração as suas fraquezas, acaba ganhando a estima do sacerdote, acaba ganhando a estima daquela pessoa. Você vê que aquela pessoa realmente não é miserável, que mesmo com a sua miséria, mesmo com a sua fraqueza, ela está lá, ela caminha, ela busca, ela confessa, entende? Então isso é bonito, isso cria estima ao coração. A verdade que liberta, a verdade que nos tira do mal, a verdade que nos tira do pecado. Então, esse é o momento da acusação. Eu me confesso verdadeiramente, me acuso como pecador, sem me justificar, sem dar álibis para aquilo que é um erro meu, para aquilo que é um erro que eu cometi. Amém, queridos? Depois, uma outra coisa importante, que nesse momento da acusação, eu não posso esconder nenhum pecado, irmãos, porque senão a confissão ela se torna inválida. Se eu vou lá, eu sei que eu tenho um pecado, mas fala esse pecado aqui eu não vou falar. Essa confissão é inválida. Uma coisa é se você chega e esquece o pecado. Por isso que a gente recomenda também de escrever. Por isso que no diário espiritual, o Senhor te peço perdão por, todo dia você escreve seus pecados. Depois vai lá com o seu caderninho e vai lendo os seus pecados, e assim a gente não tem o perigo de esquecer. Nós, religiosos, eu, padre, tenho o costume, de sempre ter um papelzinho, escrever um papelzinho e ir com um papelzinho. E aí eu vou lá e leio, olho, para que realmente eu não esqueça de nenhum pecado quando for me confessar. Recomendo também isso a você. Mas se por acaso esquecer, se não é um ato voluntário, então os seus pecados estão perdoados. Mas se você tem aquele pecado, e sobretudo se for venial, porque se for mortal, você não pode esquecer, não dá para esquecer um pecado mortal, mas se por acaso você esquece um ou outro, aqueles pecados estão perdoados. Mas se você omite, então essa confissão ela se torna inválida, se torna uma confissão sacrílega, entende? Ainda mais se você tem a consciência disso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, as pessoas falam, poxa padre, mas às vezes aquele pecado que eu fiz, ele é tão assim, tão assado, eu tenho vergonha de falar isso e aquilo outro. Fique tranquilo, irmãos, na confissão não precisa colocar detalhes,
detalhes. Sei lá, uma pessoa cometeu um homicídio. Eu fui lá, dei 50 tiros na cara da pessoa, depois fui lá, pisei em cima dela, fiz uma atrocidade, isso e aquilo, e começa a dar detalhes. Não é necessário, não é necessário. Cometi um homicídio, ponto. Né? Sei lá, cometeu um pecado contra o sexto mandamento, o ato da masturbação. Cometi o ato da masturbação por tantas vezes, ponto. Né? Ou, enfim, não precisa contar detalhes, etc, etc. Caí na castidade, né, tive uma relação com a minha namorada, com o meu namorado. Enfim, seja muito... Você não precisa ficar floreando, dando detalhes, tudo no sexto mandamento, essa coisa de homicídio e tantas outras coisas, né? Pode ir direto ao ponto, a não ser que a pessoa seja um teu diretor espiritual, uma pessoa que já te acompanha, que aquele detalhe seja importante para o teu crescimento espiritual, que você precisa de uma orientação ali dentro da confissão, apesar que a confissão não é orientação espiritual, não é direção espiritual. Mas se de repente é sempre o mesmo confessor, isso é uma coisa que eu também aconselho, confessar sempre com o mesmo confessor, porque ele te ajuda no caminho, ele pode te orientar na confissão, mesmo não sendo teu orientador espiritual. Mas confessar-se sempre com a mesma pessoa ajuda no teu crescimento, na tua fé. Ok, irmãos? Então, essa é também uma dica que eu te dou. Uma vez que você acusou os seus pecados, é também importante você rezar o ato de contrição, fazer o teu clamor, o teu pedido de perdão. Normalmente o padre vai pedir isso. Você também pode levar o ato de contrição escrito. Tem alguns lugares que já tem escrito no confessionário, ou se você não sabe, você pode falar também humildemente: olha, padre, eu não sei, você pode me ajudar? O padre, ele te ajuda, fala para que você faça o teu ato de contrição. Então você faz o teu ato de contrição, o teu pedido de perdão a Deus, e logo em seguida você vai ser absolvido. Ele vai estender as mãos sobre você e com essas palavras ele vai dizer: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz, e aí vai te dar absolvição. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos irmãos. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem ainda alguma dúvida, estamos aqui à disposição. E amanhã nós vamos concluir esta grande série com todos esses temas sobre a confissão. Ficamos bastante tempo em cima deste argumento porque achamos que ele é fundamental. Uma vez bem aprofundado, te ajudará sempre a você a viver uma boa e santa confissão. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.